Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo, mas qual seja o horário, seja bem-vindo, né? Mais esse vídeo aí do nosso canal. Primeiramente, eu tenho feito agora esses últimos vídeos que eu vou fazer esses primeiros vídeos para, especialmente, né? Para meus amigos, familiares, conhecidos, para poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, que tem me ajudado, que tem me confortado em meio a uma situação tão incerta como nós estamos vivendo, né? Preocupante, em meio a essa pandemia. Mas se você talvez é uma pessoa que não me conheça, seja bem-vindo também, certo? A palavra de Deus também é para você, né? Independentemente de quem você seja. Meu nome é o Alisson, eu sou somente mais um ser humano como qualquer um outro, cheio de falhas, cheio de erros, enfrentando dificuldades na vida como qualquer um. E eu tenho aprendido a respeito de algo que tem transformado a minha vida. Eu tenho trilhado um caminho, uma jornada que tem me feito bem, tem me confortado, e eu quero compartilhar isso com vocês também, né? Eu tenho me alimentado de um pão espiritual, bebido de uma fonte de água espiritual, que eu também quero compartilhar com você, tá? Então, eu espero que em meio a tudo que eu fale aqui, o Espírito Santo ele possa achar aí um espaço no nosso coração para que ele venha falar conosco, venha nos confortar em meio a todos esses momentos que nós estamos vivendo. Eu vou iniciar agora uma série de estudos a respeito aí do Sermão da Montanha, né? Que se encontra a partir do capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus. E especificamente nós vamos falar ali sobre a parte, ou a princípio, né? Vamos falar sobre a parte das bem-aventuranças, certo? Eu acredito que eu vou dividir cada bem-aventurança aqui nos nossos vídeos em duas partes, né? Porque senão eu não quero estender muito o tempo, né? Para que seja mais agradável aí nossos estudos, certo? Bom, então eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde nós iniciaremos ali o Sermão da Montanha. Mas antes disso, eu quero convidar você lá no finalzinho. Vai lá em Mateus capítulo 7, verso 28, que é quando Jesus ele termina esse Sermão da Montanha, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui no final do Sermão da Montanha nós vemos uma reação dos ouvintes. Quando eles terminaram de ouvir o que Jesus tinha falado, agora é dito para nós qual foi a reação dele, o que eles pensaram a respeito do que eles ouviram. Isso é raro acontecer na Bíblia. Então, se está mencionando é porque é algo muito importante. Então, vamos acompanhar aqui. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 28, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, observe que qual foi a reação das pessoas que ouviram o sermão ou a mensagem de Jesus, né? Quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, em um dos vídeos anteriores, quando eu falei sobre exemplos de repetições do Novo Testamento, eu percebi que Mateus ele forma o Evangelho dele numa estrutura que arremete ao Antigo Testamento, especificamente ao Pentateuco, assim, primeiros livros da Bíblia. Ele vai fazendo alusões e relembrando as histórias que houve no passado. Então ele vai colocando Cristo como sendo o incorporamento da história do povo de Deus no Antigo Testamento, né? Como sendo esse cumprimento. É bem interessante. E aqui no capítulo 5, Jesus ele sobe num monte, né? Ele tinha sido batizado, passa pelas águas, depois ele passa para o deserto e vai para o monte. Uma mesma sequência que aconteceu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. No Egito, no Êxodo, né? Eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, né? Pelas águas, depois eles vão para o deserto, e lá no deserto eles vão para o Monte Sinai, se encontram com Deus no Monte Sinai, onde eles ouvem a voz de Deus. E a mesma voz que falou lá no Sinai é a voz agora que fala com eles em carne, pessoalmente. Então, Cristo ele está trazendo toda essa lógica do Antigo Testamento ao falar. E a reação das pessoas ao ouvir o que Cristo disse
é interessante porque eles ficam maravilhados, né? Eles ficam chocados. Agora, por que que eles ficam chocados, né? Porque assim, geralmente hoje quando a gente escuta, principalmente essa parte aqui do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nós, em nosso contexto, né, a gente se sente tão confortável com muitas coisas, né? A gente tem muitas coisas que nos tornam a nossa vida mais confortável que antigamente. Então a gente ouve o que Jesus fala aqui e basicamente a gente imagina ele como sendo um guru, né? Que vem falando palavras bonitas e tudo mais. Mas eles não. Eles, quando ouviram o que Jesus falou, eles ficaram chocados. Aquilo ali, se pode dizer assim, né? Não seria literalmente, mas fizeram eles caírem da cadeira, né? Eles com certeza não estavam sentados em cadeira, mas e por que dessa reação toda? É importante a gente compreender que quando Jesus ele está pregando para as pessoas, eles estavam num contexto que várias ideias eram ensinadas, né? E essas ideias elas eram fortemente influenciadas pelos líderes da época, por pessoas que tinham grande influência na época, no tempo deles, né? Então, quais eram essas pessoas? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre alguns deles, né? Os principais. Nós tínhamos um grupo dos saduceus, que eram pessoas religiosas, né? Do povo judeu. Eles ficavam responsáveis pelo cuidado do templo e tudo mais. Mas eram pessoas que eles eram mais políticos do que religiosos até. Então eles lidavam muito com a política para deixar eles tranquilos, para que eles pudessem fazer as coisas ali do templo sem sem nenhum problema. Eles eram muito tranquilos em relação ao relacionamento com Roma e tudo mais. E eram pessoas que não acreditavam muito no sobrenatural. Apesar deles utilizarem questões da Bíblia, principalmente do Pentateuco, né, da Torá para os judeus, eles não acreditavam muito nessa dimensão sobrenatural. Tanto que eles não acreditavam em ressurreição. Nós temos um episódio ali que eles debatem a respeito, discutem a respeito da ressurreição com Cristo. Depois um outro grupo são dos fariseus. Os fariseus é um grupo de religiosos que a gente conhece bastante pelo relato, né, da Bíblia, mas geralmente a gente tem um certo preconceito, né? Na sociedade eles eram pessoas muito bem vistas, né, da época. Eles eram pessoas piedosas, pessoas que tentavam viver os ensinos, né? O grande problema deles é que eles acabaram colocando as tradições, né, que eles foram passando, criando, o que se chama de tradições orais, acima da Bíblia. E isso foi fazendo que tornasse eles muito legalistas, muito fanáticos, né? Então, eles começaram a olhar para as pessoas com um olhar diferente aquele que não vive como eles vivem são pessoas excluídas, pessoas inferiores e tudo mais. Era uma problemática isso, né? Depois nós tínhamos num outro extremo os essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que eles também se enxergavam como sendo superiores. Por quê? Porque eles acreditavam que essa nossa vida de nada valia, né? E que eles tinham que viver simplesmente a questão espiritual. Eles tinham uma ideia dicotômica, né? Grandemente influenciado pelo pensamento grego de Platão, de uma separação aí de vida espiritual e a nossa vida material, como se fossem coisas diferentes, como se conseguíssemos separar. Então eles só podem alimentar o espiritual e tudo aquilo que está relacionado ao material eu tenho que deixar de lado. Então, eles viviam isolados da sociedade, eles não entravam em contato com outras pessoas porque eram pessoas impuras e tudo mais. Então observa que todas essas ideias que se tinha na época eram ideias de divisões, né? Então, o meu grupo diferente do seu, tem que fazer parte do meu grupo e tudo mais. E depois um outro grupo eram os zelotes. Os zelotes eram pessoas que eram os revolucionários da época, né? Os terroristas da época. Eles eram totalmente contra Roma. Eles, na verdade, eles sempre estavam em constante revolta contra o Império Romano. E então eles tomavam uma partida mais militar, né? Então, pelas forças próprias. E um quinto grupo eram os publicanos. Os publicanos eram judeus também, como todos esses aqui, porém eram judeus que estavam
do lado de Roma. Eles acabaram, para os judeus, eles estavam traindo, né? Os judeus, porque eles acabavam sendo cobradores de impostos. Então eles trabalhavam para Roma para cobrar impostos do seu próprio povo. E a gente percebe pelas histórias que esses publicanos eles não eram pessoas muito honestas, né? Eles acabaram se aproveitando da situação para poder ganhar dinheiro em cima disso. Então eles superfaturavam em cima do imposto do povo judeu. E eles acreditavam no poder do dinheiro, né? Então a religião deles era o dinheiro. Então observe que esse basicamente era o grupo de pessoas que tinham na época, né? Então Jesus, quando ele vem falar os ensinos dele, ele vem para poder ir contra toda essa religião que já existia na época, certo? Então, ele vem com o objetivo de desfazer toda essa religião. Os ensinos de Jesus desfaz toda essa religião. Porque ele começa a ensinar uma coisa que é totalmente contrária ao que era ensinado para eles desde quando eles nasceram. A religião da época de Jesus era uma religião que promovia divisão, era uma religião que promovia méritos pelo que as pessoas faziam, né? Então, dependia muito do que eu fazia para eu poder receber algo. Eu era abençoado pelo que eu fazia e tudo mais. E Cristo ele vem com uma ideia, um ensino totalmente diferente, né? E é por isso que eles ficaram tão chocados. E nós, hoje, eu costumo dizer que nós precisamos estar de olhos abertos, de mente aberta aos ensinos de Jesus, para que possamos ser confrontados pelos ensinos de Jesus também. Será que talvez a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar os ensinos de Cristo, será que também não está sendo fechado pelas nossas lentes, né? Estamos sendo cegados pela nossa forma de enxergar, nossa forma de achar, e não pelo que a Bíblia ensina. Esse é um desafio que a gente tem que constantemente olhar, né? E uma das coisas que Jesus ele já começa ali no Sermão da Montanha, você vê, começa com um grupo aí de bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Felicidade. Um bem-aventurado é um feliz, uma pessoa feliz. Então, quem é o feliz para Jesus? E ele vem começando a descrever aqui quem são os felizes, quem são as pessoas felizes. E lá para o povo judeu também existia uma ideia do que era felicidade e do que tornava as pessoas felizes. Bem diferente da nossa sociedade hoje. Hoje, na nossa sociedade, felicidade está muito relacionado à forma ao que nós sentimos, às nossas experiências pessoais, né? E não é à toa que você vê que quando as pessoas se sentem infelizes, elas vão no shopping fazer compras, elas entram no relacionamento, elas saem do relacionamento com o objetivo de se sentirem melhor. Então, na nossa sociedade moderna, a felicidade está muito relacionada ao que nós sentimos, a sentimentos, a experiências pessoais. Mas é bem diferente do que eles imaginavam lá. Eles acreditavam que a felicidade tinha que ver com Deus, né? E o que tinha a ver com Deus? Basicamente tinha que ver com quem era, ou a noção de quem era o abençoado por Deus, quem era o favorecido por Deus, quem é que tinha um olhar de Deus sobre eles. E só que quando a gente olha essas ideias deles, né, você observa que as pessoas que tinham o favor, a misericórdia, a atenção, o olhar, o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus, eram pessoas que tinham posses, eram pessoas que tinham uma boa educação, eram as pessoas que mandavam bem, né, nas coisas que faziam, que eram corretos, que faziam tudo certo, que tinham conhecimento, prosperidade. Esse era o grupo de pessoas que eram pessoas felizes. Então, se você tem boa casa, se você tem uma boa educação, se você tem bastante posse, saúde, então tudo isso indica que você é uma pessoa feliz porque você é abençoado por Deus. Você tem o olhar de Deus sobre você. Essa era a ideia de felicidade que eles tinham na época. Só que observa que Jesus, nos ensinos dele, ele vem totalmente contrário a isso. É o inverso, né? Porque a gente olha para cá e Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito. Não os ricos, os pobres. Bem-aventurados não os que têm só momentos bons na vida, só coisas boas, mas bem-aventurados os que choram. Então tem uma certa inversão do que Jesus está ensinando ali.
Então o objetivo de Jesus é ensinar o que verdadeiramente é felicidade. O que verdadeiramente é ser abençoado, ser visto, ter a misericórdia e o favor de Deus. Quem são esses? Quem são esses? É o que Cristo nos ensina aqui. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a primeira característica daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz, né? Então a gente vai ter uma parte 2, onde eu vou estar falando sobre esse grupo aí. Os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? O que significa ser pobre de espírito? E o que isso tem a ver com a felicidade, com a nossa vida hoje? Mas basicamente Cristo ele vai iniciar um pontapé da nossa jornada, na caminhada com Ele. Nós como cristãos, como deve ser a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde vou estar falando um pouquinho sobre o que é, quais são os pobres de espírito. Beleza? Até mais.